12 de março de 2024, Goiânia, Goiás. O lutador de MMA e empresário Paulo Henrique Rodrigues, de 27 anos, andava preocupado. Ele estava jurado de morte por um homem que não havia gostado de saber que sua namorada já havia ficado com ele. O homem ciumento em questão era Leandro Marcos Gomes Pereira e seu trabalho preocupava ainda mais Paulo. Leandro era de uma facção criminosa. Ele foi morto a tiros no dia 12 de março deste ano, ou seja, no mês passado. Deste ano, Delegacia de 2024. Homicídios, isso, 2024. E assim que nós tivemos a notícia, a Delegacia de Homicídios iniciou de pronto a investigação dessa morte e conseguiu efetuar a prisão do autor dos disparos num prazo de 48 horas depois do ocorrido. E, além de lutador de MMA, ele era empresário também. Ele tinha uma oficina, uma loja de peças de automóveis aqui no setor de Goiânia, que é conhecido como Vila Canaã. Não, era uma pessoa 100% idônea, não tinha nenhuma passagem pela polícia, ou seja, uma pessoa correta, honesta. Ele levou uma vida pautada no esporte e no trabalho. Ele foi morto em plena luz do dia, de um dia de semana. Então, um lugar bastante movimentado. Então, o indivíduo se aproxima dele e efetua ao menos 5 disparos de arma de fogo, um revólver, e depois foge e busca se esconder para não ser preso. Ele morreu assim na porta do estabelecimento da empresa dele. O executor, né, desse homicídio, que era o Leandro Marcos Gomes Pereira, mas foi um indivíduo que não se preocupou muito em esconder a autoria, não. Ele foi com o rosto à mostra, não colocou um capacete, não colocou uma máscara, e num lugar movimentado com várias pessoas, câmeras também por todo lado, ele se aproximou da vítima e efetuou disparos. Ao longo da investigação, quando ele foi preso principalmente, e conseguimos apreender o aparelho celular dele, ficou claro por que ele fez isso sem essa preocupação de esconder a autoria, né? Ele já tinha um plano de fuga para uma cidade do Brasil perto da Bolívia. Então, o Paulinho, né, a vítima do crime, ele era solteiro, e ele já tinha ficado com uma determinada menina, o nome dela era Giovana. Por volta do dia 1º de março, o Paulinho, a vítima do crime, encontrou essa menina em uma festa. Ele não sabia que essa menina, Giovana, com quem ele já tinha ficado, tinha um namorado. Mas ela tinha, o namorado dela era o autor do crime, o Leandro Cota. E ela estava nessa festa com o autor do crime. O Paulinho não sabia que eram namorados e fez uma brincadeira com ela. Falou: "Ô Giovana, você tá me traindo?" Eles não tinham nada sério. Foi uma brincadeira. Todo mundo falou que o Paulinho era muito brincalhão. Enfim, aí o Leandro, que era namorado da Giovana, não gostou, por óbvio, descobriu ali que estava sendo traído, né? Só para entender, então o Paulo estava tendo uma relação com a namorada dele? Ou isso foi anterior? Na verdade, nem foi uma relação, né? Foi uma ficada Foi um em beijo, outra festa. tá? Um beijo numa festa que eles se encontraram, né? Quanto tempo antes da morte dele? Essa situação foi por volta de 10 dias, 10 a 11 dias antes da morte do Paulinho. Então o namoro era super recente? Ou ela já era namorada do autor? Quando Ela eles já era namorada. então ela atrai o namorado de uma facção criminosa. Nossa, Exatamente. E o Paulinho não sabia que ela namorava e não sabia também que o namorado dela era disciplina de uma facção criminosa. Jesus. Então ele se aproxima dela fazendo uma piada, né? Giovanni, tá me traindo? Né? Ele achou que ela fosse falar: "Não, é meu amigo, mas você também não é nada meu", né? Imagino que ele achou que fosse uma situação leve, né? Uma brincadeira. E na verdade não era. Nesse momento, teve uma situação interessante, porque o Leandro, né, o executor do homicídio, depois da piada, ele vai tirar satisfação com a vítima, Paulinho, e o Paulinho chega a pedir desculpa. Ele fala: "Não, desculpa, eu não sabia que era sua namorada, foi uma brincadeira." Mesmo para você ter ideia, né, ali o Paulinho era um lutador de MMA, ou seja, uma pessoa com habilidade em lutas corporais, e do outro lado, o executor do homicídio é um cara que mancava, praticamente com uma deficiência física. Mesmo assim, o Paulinho ele tem essa postura humilde, sem saber que ele era de facção criminosa, e pede desculpa pela brincadeira. E aí o executor do homicídio, o Leandro, ele vira pro Paulinho e fala assim: "Não, quem perdoa é Deus."
quem perdoa é Deus, e sai. Então eu tenho certeza que nesse momento, né, o Leandro já tinha decidido que mataria o Paulinho por essa brincadeira.